aparecendo? Tá aparecendo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o slide. Slide aparecendo também. Tem sempre que confirmar. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é sobre os movimentos da argumentação, que é uma técnica importante para vocês tomarem ciência, porque vocês vão verificar que vai ajudá-los em todas as 5 competências na matriz de correção da redação do Enem. Vamos primeiro, assim, relembrar o que a gente falou na semana passada. Semana passada a gente falou muito sobre a importância de argumentar. E aí eu queria, assim, que vocês observassem que a gente está numa... Eu preparei para vocês como se fosse uma oficina, então eu preciso muito que vocês também falem comigo, tá? Tentem perder um pouquinho a vergonha, que nem semana passada alguns falaram, porque eu preciso entender um pouco em qual nível vocês estão, o que vocês estão lembrando, para a gente poder continuar a matéria, tá bom? Então, primeiro eu queria lembrar com vocês, queria que vocês me falassem assim, o que é argumentar? Quando vocês estão conversando com os colegas de vocês e vocês, assim, querem debater, querem conversar uma ideia, como que vocês costumam debater essa ideia? Como que vocês costumam fazer com que o seu colega pense como você pensa? Que tipo de estratégia você costuma utilizar? E aí? Vai, Rafael, Jennifer, Michael? Tipo, eu defendo o que eu acho, entendeu? Eu procuro falar pro cara o que eu acho, o meu ponto de vista e tentar, da melhor forma, ver que eu estou certo, entendeu? Eu vou tentar argumentar uma coisa que eu acho que é certo para mim, entendeu? Vou tentar fazer a cabeça dele. Isso que é argumentar. É a minha defesa, né? Como que ele tem a defesa dele. Exatamente. Mais alguém? Alguém argumenta diferente do Rafael? Porque a gente pensa que não, mas tem muita gente que argumenta com outras estratégias. Por exemplo, o Rafael disse que ele costuma mostrar para a pessoa que ele está certo. Foi exatamente isso que ele disse. Então, quer dizer que ele costuma usar um movimento argumentativo que a gente vai ver hoje de sustentação da ideia dele. Né? Ele vai tentar reafirmar que o que ele diz está certo. Mas tem gente que usa outra estratégia. Sabe aquela pessoa que ela nunca concorda com o que você está dizendo? Ela está sempre mostrando os pontos fragilizados do que você diz? Como que você diz não tá muito correto assim? Essa pessoa ela usa um outro movimento argumentativo. Ela usa um movimento de refutação. E há pessoas que elas, e isso é até o ideal, elas abordam de uma outra maneira. Elas compreendem o que você está dizendo, tá? E elas tentam mostrar que, ok, nessa parte o seu tá certo, mas veja por esse lado. Veja. Então, é um argumento de concessão, um movimento argumentativo de concessão, que a gente vai verificar na aula de hoje. Você concorda em uma parte, entende, compreende o que o outro está dizendo, mas no final você mostra que o seu ponto de vista, ele ainda é mais consistente do que o que ela acredita. É uma estratégia um pouco mais complexa, porque você precisa compreender o outro, se colocar no lugar do outro. Lembra que a gente falou muito disso na aula passada, discutindo a questão das ciclovias? A gente tem que se colocar muito no lugar do outro e ainda assim argumentar em favor do nosso olhar, né? Então, hoje, gente, a aula é sobre essa questão dos movimentos argumentativos. A gente precisa recobrar o que é argumentação. Então, argumentação é uma ação verbal. Ou seja, você vai utilizar a palavra, ela pode ser oral, pode ser escrita, para, como o Rafael disse, você defender o seu ponto de vista, sua ideia, que a gente em redação vai usar muito a nomenclatura de tese, tá? Então, é um ponto de vista particular a respeito de um fato, tá bom? Quem argumenta com a própria palavra sugere, se vale de argumentos que nada mais são do que razões, verdades, fatos, virtudes e valores que amplamente se conhece. Lembra que eu já falei com vocês assim, gente, se for usar um fato concreto como argumento para defender o seu ponto de vista, ele tem que ser um fato amplamente reconhecido, ou seja, todo mundo tem que tomar ciência, tem que saber daquele assunto. Então, geralmente a gente escolhe um caso que foi noticiado num grande veículo de mídia, casos muito particulares, dentro da realidade de Iguaçuí.
é muito específico, é muito particular, não é amplamente reconhecido, então isso não valida a sua argumentação como consistente, tá? A não ser que tenha sido um caso em Guaçuí que teve repercussão nacional. E isso tudo vai servir de alicerce para a tese que você está desenvolvendo. Então, é como se fosse um jogo de palavras, né? Quem argumenta faz as jogadas para sair vencedor. A fala do Rafael destacava muito isso, né? Para a pessoa, para o que eu estou falando, a pessoa acreditar no que eu estou falando, pensar como eu estou pensando. Entre outras coisas, você pode afirmar, que é como o Rafael disse que ele faz, negar, contestar o argumento do outro, que é aquilo que eu falei com vocês da refutação, ou você pode explicar, profetizar, criticar, que é quando você vai fazendo aquele jogo de concessões, né? Dar exemplos, ironizar, também são formas de argumentar. E todas essas jogadas, elas têm que criar um clima favorável para a adesão do público às propostas defendidas. O que quer dizer isso? Para você conseguir seduzir, eu falei isso com vocês na semana passada, seduzir o seu interlocutor com as ideias que você está passando. Você acha que não, mas às vezes um argumento pautado na ironia, na crítica, ele seduz as pessoas. Porque a pessoa vê aquele olhar problematizado sobre uma questão que às vezes ela não tinha pensado daquele jeito, por aquele olhar, né? Então, a cada lance nessa jogada, o argumentador se esforça para comprovar que ele está indo pelo caminho certo. Caso contrário, ele perde a credibilidade e será vencido. E sabe esse caminho certo da argumentação? É o movimento argumentativo que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, o auditório, gente, a gente coloca esse termo de modo geral, mas ele se refere a qualquer público leitor, qualquer pessoa que é um potencial leitor para o seu texto. No caso da redação do Enem, como é um vestibular, é algo mais engessado, você sabe que é uma banca de corretores e tudo mais. Mas qualquer texto argumentativo que a gente estiver produzindo, a gente tem que pensar muito no auditório, porque quem assiste ao debate, ou seja, a discussão, o que está lendo aquele debate de argumentos. E nos grandes debates, ele é o representante da opinião pública. Aqui a gente já está falando de um modo geral. Lembra que eu falei com vocês que a redação do Enem sempre se pauta num problema social, de discussão pública na nossa sociedade? Então, é mais ou menos essa lógica, só que a gente associa mais para a banca de correção de redação, né? Então, a função desse auditório ele é decisiva, porque é ele que vai dizer se você argumentou bem ou não, se funcionou ou não, e todo jogador ele desenvolve estratégias, isto é, um plano e um estilo próprio da ação verbal, o jeitinho que você vai usar para encaminhar a sua argumentação para convencer esse leitor. Então, é preciso convencer, ou seja, vencer com a ajuda de todos que precisam aderir à tese, graças à eficiência das estratégias e à força dos argumentos. Daí o valor social da argumentação, na medida que se trata de uma vitória coletiva, porque você precisa convencer todos a aderirem ao seu posicionamento. Então, gente, eu só voltei com vocês com uma parte mais teórica, para relembrar o que a gente já viu semana passada sobre o que seja argumentação e o que você tem que fazer para desenvolvê-lo. Aí agora, como a gente está combinando um esquema de oficina, eu tenho um desafio assim, para vocês. Quando vocês ouvem a palavra redução da maioridade penal, o que vem na cabeça de vocês quando falam disso com vocês? Quando você escuta essa expressão, redução da maioridade penal? O que vem à mente? Fala aí para mim. Pessoa de 18 anos diminuir, por exemplo, colocar 16 anos pode ser preso, né? Isso. E o que você pensa sobre isso? Joana, eu acho que, tipo, a pessoa fala assim, quando tem uns 14 anos, 15 anos, já sabe do certo e sabe do errado já, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que se fazer alguma coisa, tem que... Como que eu posso falar? Tem que arcar com a consequência, entendeu? Na minha opinião. Tá, ok. E mais alguém? Mais alguém, seu Rafael? O que vem na cabeça de vocês? Só mais uma pessoa, para não ficar só o Rafael falando. Bora? Pontinho extra, hein? Tô gostando, tá? Pontinho extra, hein?
Bora, gente, fica com vergonha, não. É só falar assim, na cabecinha de vocês, quando fala redução da maioridade penal, o que, que vem à mente? Ou, Joane, não vem nada à mente, eu não sei nem o que, que é isso. Tudo Aqui, bem. a Jennifer só escreve, né? Ela não fala, que ela falou que é reduzir a idade que pode ser preso. Ah, sim. E o que, que ela pensa sobre isso? É que eu não estou com bate-papo aberto. O que, que Eu ela. tô batendo aqui. É porque ela tá comendo aqui, então por isso que ela não tá falando, entendeu? E o que, que ela disse que pensa? Ah, ela está comendo ainda. Ah. É. Mais alguém? Laira, Maicon, Eliane. A Maísa tá falando aqui que tem que Ah. reduzir sim, né? E Tem que por quê, reduzir. Maísa? Fala aí, Maísa, escreve aí então, que eu vou acompanhando aqui no bate-papo. Bem, nota bem, o Rafael, ele se posicionou aqui, que vocês já conseguem ver claramente, quando ele vai dizer o que ele pensa da maioridade penal, ele já manifesta o ponto de vista sobre isso. E nota que ele não apenas manifesta, ele já aproveita e diz os motivos. É Aqui, uma. Joane, Pode a falar. Maísa, ó, porque eu acredito que se a pessoa comete algo ilícito, ela pode pagar por isso. A Uhum. Maísa já afirma isso aqui. Ok, ok. Eu Mas, também concordo, eu concordo plenamente. Eu acho que se a pessoa ela tem a consciência de que aquilo é errado, então ela também automaticamente tem moral para ser presa. ok, isso aí. Tudo isso que vocês falaram, gente, já mostra pra gente um ponto de vista de vocês sobre esse problema social, que ainda está em pé de resolução, não se resolve, né? Quero que vocês lembrem o seguinte: o termo maioridade, ele está relacionado à maioridade penal, que é realmente, como o Rafael disse, passar essa idade de responsabilidade penal dos 18 para os 16 anos, e foi pela primeira vez utilizado numa emenda constitucional, eu até anotei aqui, em 93. E até hoje a gente tem discutido essa emenda institucional. De 93, a gente estamos em 2020, ainda é uma problemática em discussão, que mobiliza muitas discussões. Por isso, eu tenho uma outra atividade aqui, uma outra discussão para a gente fazer. Eu quero que vocês. É uma atividade simples, mas vai estimular bastante o cérebro de vocês. Olha, vocês vão olhar esse cartaz. Se vocês não estiverem conseguindo ler, eu leio junto com vocês. É um cartaz com 18 razões para a não redução da maioridade penal. E, assim, meio que sem querer, é um cartaz que vai possibilitar um exercício de reflexão por parte de vocês. Porque, observa bem, todos vocês argumentaram que vocês são a favor da redução. Vocês vão ler um cartaz agora, que ele apresenta razões, ou seja, argumentos, para não se reduzir a maioridade penal, ou seja, argumentos contrários ao ponto de vista de vocês. Então, vai ser uma possibilidade de vocês se colocarem no lugar do outro, com outros argumentos, para vocês começarem a refletir um pouco mais. Não estou aqui querendo mudar o posicionamento de vocês. A gente vai fazer uma atividade em que vocês vão verificar essa questão dos movimentos argumentativos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente lê os 18, e eu quero que vocês já vão observando o seguinte: quais itens desses 18 aí a gente vê que sustenta o ponto de vista desse cartaz, mas sem negar outros pontos de vista, ou seja, sem criticar, discutir, debater quem pensa diferente deles. Ou seja, só apresenta um argumento que mostre as vantagens de se não reduzir a maioridade penal, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês vejam, ó, esse cartaz está na cara, a gente já sabe que ele é a favor de não reduzir, ok? Ele vai apresentar vários argumentos para não reduzir. Eu quero que vocês identifiquem aqueles que só apresentam vantagens dessa não redução sem utilizar uma crítica a quem apresenta um argumento para reduzir. Por exemplo, vocês podem ver nesse cartaz aí crítica ao próprio argumento que vocês já deram aqui para mim. Vamos ver na prática? Vamos fazer junto? Ó, primeiro, já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. Vocês conseguem entender o que esse item 1 diz? Porque vocês argumentaram
Vocês argumentaram assim, se a pessoa já tem noção, consciência do crime, ela já pode ser penalizada. Ó, o primeiro argumento que eles usam é que a gente já responsabiliza adolescentes em ato infracional, só que com medidas não de cárcere, né, gente? Com ações socioeducativas e tudo mais. Ok? Esse é o primeiro argumento que eles usam. Se alguém ficar com dúvida no meio do caminho, gente, para aí, faz pergunta, se alguém mandar no bate-papo, me avisem. Segundo, a lei já existe, resta ser cumprida. O que eles querem dizer? Que a lei relacionada a essas punições para adolescentes, ela já existe, mas essas punições alternativas, elas precisam ser cumpridas. É algo que não está acontecendo ainda. Essas que não são relacionadas ao cárcere. Mais ou menos assim que eles querem argumentar. Terceira, o índice de reincidência nas prisões é de 70%. Vocês conseguem verificar o que eles querem dizer com isso? Ó, quem é preso com 18 anos, mas é preso por tal delito, continua depois que sai cometendo o mesmo crime. O que eles querem argumentar com isso aqui? Que prender não resolve a questão da conscientização para não errar de novo. Tá, gente? Eu só estou explicando os argumentos aqui, depois vocês vão chegar às conclusões de vocês. Isso que eles querem dizer, que o índice de reincidência, ou seja, de errar de novo, é de 70%. Quarta razão, o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas. E aqui ele já vai abordando uma outra problemática, né, gente? O sistema prisional brasileiro já não aguenta mais, se a gente reduzir, quer dizer que há um potencial de um público maior ir para o cárcere e a gente não tem estrutura para isso. Item 5. Reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Por que eles estão argumentando isso? Porque se eu tenho um índice de reincidência de 70%, eu não posso alegar que uma pessoa que vai para o cárcere, ela vai ficar menos violenta, tá? E sexta razão, fixar a maioridade penal em 18 anos é tendência mundial. Qual é o argumento que eles estão utilizando aqui? A gente já vê vários países fixando em 18 anos, ou seja, não realizando a redução. Então, é uma tendência mundial, logo, se todo mundo está fazendo, é mais ou menos esse argumento do que está bom para todo mundo, a gente aproveitar também, tá? Próximo, a fase de transição justifica o tratamento diferenciado. O que é isso? A fase de transição é justamente essa transição dos 16 para os 18 anos, justifica o tratamento diferenciado. O que eles querem dizer? É melhor, gente, eu só estou explicando, tá? É melhor você tratar com medidas socioeducativas esse adolescente que está nessa fase, assim, que justamente no ensino médio como vocês, porque você tem uma chance maior de recuperação social através da educação, através de uma abordagem social, do que se você enjaulá-lo, mais ou menos essa lógica, tá? Carlos, se você quiser até complementar alguma coisa, algum item que eu estiver falando, você pode falar também, às vezes eu esqueço de abordar alguma coisa. Oitava razão. Leis não podem se pautar na exceção. Ou seja, eu pensar numa exceção, em tratar exclusivamente daqueles adolescentes. Eu tenho que pensar que é igual para todo mundo. Próximo item. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa. O que eles querem dizer? Que se eu tratar a causa, ou seja, os motivos que levam um adolescente infrator ser infrator, eu resolvo mais o problema, ou seja, uma medida preventiva, do que se depois que está feito, eu resolvo tratar. É mais ou menos isso que essa razão diz. Que é importante prevenir, tratar a causa. 10ª razão, educar é melhor e mais eficiente do que punir. Aí essa causa aqui, essa razão se relaciona àquilo que eu falei com vocês. Hoje já tem uma responsabilidade pelo ato infracional que é através de medidas socioeducativas, porque se acredita que educar
nessa faixa etária é mais eficiente do que trancafiar, punir, levar para o cárcere esse adolescente, tá? Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. Aí aqui ele já está mostrando um outro ponto de vista. Muita gente argumenta que é uma responsabilidade do Estado promover ações educativas, sociais, que melhorem as condições de vida desses adolescentes, dessa juventude. Se eu passo a não considerar a faixa de 16 a 18 anos como juventude, o Estado se isenta dessas questões nessa faixa etária da vida, mais ou menos assim que eles querem argumentar, tá? Próxima razão: os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência. Aí eles querem dizer que o adolescente é meio que uma vítima do sistema, não é? Que o induz a seguir determinadas abordagens que não são adequadas, que são infracionais, tá? Próxima razão: na prática, a PEC, gente, essa PEC aí é a PEC da redução da maioridade penal. É inviável. Aí aqui eles já estão discutindo o texto da PEC, que a gente não dá conta de executar aquilo ali, tá? Próxima razão: reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes do crime, por conta, de novo, daquela questão da reincidência, ou não é uma garantia que se tem essa redução, tá? Próxima: afronta leis brasileiras e acordos internacionais, porque a gente tem vários acordos internacionais, e principalmente leis como o ECA, em que a gente ampara essa juventude, essa faixa da juventude. Então, se a gente fosse realizar uma redução da maioridade penal, a gente estaria afrontando essas leis e esses acordos que a gente tem, por exemplo, com o Unicef, com a ONU, sobre resguardar a juventude, isso que eles estão argumentando. Próximo item: poder votar não tem a ver com ser presos com adultos. O que quer dizer isso? O adolescente é um argumento comum, né? Do outro lado, o adolescente, ele pode votar com 16 anos, mas ele não pode ser preso com 16 anos. Tem muita gente que diz isso, né? Então, aqui, eles já estão refutando esse argumento do outro. Pera lá, poder votar é uma coisa. É, às vezes, você tentar, através da questão da política, um voto consciente, mudar a sua realidade social. Agora, isso nada tem a ver com ser preso. Essa lógica. Próximo item, penúltimo, sei que é cansativo, mas a gente está quase lá. O Brasil está dentro dos padrões internacionais, que é aquilo que eu falei com vocês. A lei da maioridade penal, ou como funciona hoje, a gente está se equiparando a uma lógica internacional. Última razão: importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução. Então, aqui eles usam um argumento de autoridade, para dizer que vários órgãos já apontam que reduzir a maioridade penal não tem um efeito positivo assim, então não vale a pena. Gente, e agora que vocês leram todas essas razões de um ponto de vista diferente do de vocês, o que vocês acham? Mudou, de certo modo, alguma coisa que você já pensava? Ou em algumas questões você não concorda? Isso é comum. O que vocês têm para me falar depois disso tudo que a gente viu, dessas 18 razões? Eu continuo com a minha opinião. E em relação a esses outros argumentos, que você consegue ver, Rafael, na lista deles, só para a gente começar a aprender a exercer também o olhar sobre o argumento do outro. Você vê, na lógica dos argumentos dele, algum argumento que tem, que para você, tem fundamento, assim? É um argumento a se pensar, a se considerar? Algum argumento que você vê que é válido? Não, é realmente uma questão que tem que ser resolvida? Que você concorde em partes? Tipo, esse 10, entendeu? Mas tem exceções. Tipo, se um menino se matar, tipo, eu acho melhor o cara ser preso, entendeu? O negócio assim, se o cara roubar, fazer alguma coisa assim, for menos pior, eu não sei, eu fico em dúvida. Eu acho que é melhor educar, porque no mundo hoje, a melhor coisa é o diálogo, né?
Sim. Na minha primeira opção, a primeira coisa é o diálogo. Mas eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que gera isso mesmo, quando a gente vê esse monte de argumento do outro ponto de vista. E esse é o legal dessa atividade hoje, de você estar pensando diferente. E o que você diz de, mas tem gente, é isso que esse cartaz, por exemplo, é um argumento seu que ele refutaria. Que ele diz assim, leis não podem se pautar na exceção. O que ele quer dizer? Não é porque eu tenho um ou outro jovem que é infrator, que fez isso, que eu tenho que aplicar e generalizar isso para todo mundo. É mais ou menos essa que ele segue. A gente não está aqui discutindo se é certo ou errado. Isso que eu quero que vocês observem. A gente está discutindo qual lógica argumentativa para vocês fazem sentido. Ou você conseguiu olhar no outro, igual você viu agora. Você concorda em partes sobre o argumento de que a educação é o caminho mais eficiente do que punir, mas como vamos fazer nos casos em que o menor infrator tira a vida de outro cidadão? Então, você está vendo como você está usando argumento de concessão? Fala aí, tem alguém querendo falar. Aqui, a Maísa colocou aqui, não mudou meu ponto de vista também. A questão de educar é importante, mas só ela é suficiente? Tem sido tão eficiente mesmo? Né? Aí a gente vê também que a questão da educação no Brasil não está levada a sério, né? Então a gente acaba, né, concordando que não funciona a educação porque a educação brasileira está em descrédito. Exato, isso aí. Igualzinho tem aqui no Espírito Santo, até o IASE, cara. Tipo, os meninos aqui, por exemplo, no meu bairro aqui, tipo, eles fazem tudo menor de idade. Aqui estão magros. Chega lá, pô, eles engordam, academia, voltam que igualzinho um touro, e volto na mesma palhaçada ainda, cara, entendeu? Tem que ser mais rigoroso, entendeu? Assim, todo mundo quer ir pro IASE. Então, e é justamente isso que eles dizem sobre o índice de reincidência. Parece também que o cárcere não tem... acho que a gente pode chegar à conclusão de grandes problemas. O cárcere não tem evitado a reincidência, ou seja, a pessoa fica enjaulada ali. Parece que ela até perde um pouco dessa atitude cidadã dela, porque ela começa a pensar só nela e no que ela está sofrendo, e já nem liga mais para o que acontece com os outros, e meio que ela nem liga para a punição do que vai acontecer, porque ela vai e faz de novo, isso é reincidência. E um outro problema que a gente vê beleza, há medidas socioeducacionais, mas elas também não são eficientes assim, porque como a gente viu, o nosso sistema educacional é precário, não é voltado para esse tipo de transformação social. Então, talvez, aí a gente poderia concordar um pouco com a nona razão deles. A gente também não procura estratégias de resolver a causa dos problemas. E resolver a causa também é uma coisa que levaria muito tempo. E as pessoas já querem respostas imediatas, né? Vamos resolver agora. Então, é uma situação complexa. Gente, por isso que está desde 93 sendo discutido. Não Ô, João, igualzinho o 4 aqui, cara. Em pode 2014 teve a Copa do Mundo. Eles gastaram bilhões. Por que não investiram um pouco na saúde e no negócio de presídio, cara? Entendeu? Sim. São as coisas que não tem cabimento, cara. E há até um documentário no Netflix, gente, quem se interessar mais sobre esse assunto, sobre as piores prisões do mundo, e tem um capítulo que é sobre as prisões brasileiras. E você vê que é uma coisa surreal. Já não está cabendo mais. E aí o que vai fazer? Inclusive, é uma problemática atual essa questão da Covid nos presídios. Como que por conta dessa superlotação, dessas condições insalubres, ou seja, não tem condição da pessoa ficar ali dentro, os índices de Covid têm aumentado nas prisões. Então, é um problema muito grande que a gente tem no nosso país. Muito mesmo. E a Dulce, ela concorda com isso também. Ela fala que a única que faz eu pensar mais é a questão da 4, que é a questão do sistema prisional brasileiro não suportar mais o número de pessoas. Né, que as condições das prisões no Brasil é alarmante, né, uma situação caótica mesmo. E a própria legislação faz com que os processos fiquem anos e anos e anos na morosidade, não são julgados, fica o processo lento, só vai acumulando pessoas. Exatamente. Gente, e essa questão da 16, sobre poder votar, não tem nada a ver com ser preso
com adultos. O que vocês acham desse item? Essa questão do voto, que o voto agora, com 16 anos, a pessoa já pode votar. E aí, o que vocês acham? Porque muita gente argumenta assim, mas com 16 já vota, por que não pode reduzir a maioridade para 16 também? Eu acho que se a pessoa votar aos 16 anos, cara, o voto é importante. Como que eu posso dizer, cara? Pô, fico até com vergonha, entendeu? Não sou Por muito. quê? Pode falar. Eu sou meio tímido, pô. Sou meio tímido. Mas entendeu? isso é importante, porque você estimula já a sua expressão e isso depois para a escrita já é um avanço. Pô, tipo, imagina a pessoa, menos de 16 anos, votar em um deputado que quer diminuir a idade. Uhum. Tipo, se ela cometeu o crime, ela vai saber que, tipo, se ela cometer, ela vai ser presa, cara. A pessoa já sabe, já tem a noção de quem vai votar, pô. E o voto é importante para ajudar o Brasil, né? Mas você acha que com 16 anos o adolescente já tem consciência para o voto? Vocês se sentem conscientes para votar? Vocês se sentem em condições para votar? Joane, eu não, mas eu votei, cara. Tirei meu título, mas eu votei. E vocês se sentem em condições, com 16 anos, de se cometerem uma penalidade, arcarem as consequências dela? Na minha opinião, sim, cara. Porque com 16 anos o pessoal pode namorar, beijar, e quando fazer uma coisa errada não pode cumprir as coisas. Exato. É o argumento de vocês. Então, alguém quer falar? Eu acho assim, eu vi esse cartaz, tem algumas coisas que eu realmente concordo. Por exemplo, a 10 que já foi comentada, né? Que educar é melhor do que punir. Mas eu acho que esses argumentos eles teriam mais peso se o Brasil tivesse condições para isso. Porque a gente já vê que ali fala que é uma coisa mundial. Mas é mundial porque os outros países em primeiro mundo, eles já têm uma educação social totalmente diferente da nossa. Você vê que hoje em dia fala que é crime, adolescente não está na escola e tal, mas quanta gente ainda não consegue estudar? Então, eu acho que o problema começa lá atrás. A gente não pode pegar e concentrar só em um problema, sendo que esse problema depende dos outros. Então, eu acho que sim, eles deviam priorizar a educação dos adolescentes e tal, mas que podiam sim também já julgar eles como adultos, porque não é qualquer crime que a pessoa é presa também. Tem várias etapas até chegar na prisão. Ela pode pegar só uma... Tipo, como é que eles falam quando tem que pagar para sair? É multa? Fiança. Isso, fiança. Ou pode pegar também aqueles trabalhos que... De meio ambiente, né? Esse negócio assim. Então, assim, não é só a prisão que pune crime. Tem outras formas de punir. Mas eu acho que eles tinham que colocar os adolescentes também nessa como é que fala? Nesse grupo que pode ser punido pelos crimes, porque também, mesmo não encorajando o adolescente que fez o crime mudar, vai encorajar outros, porque eu não sei se vocês veem essas séries dessas coisas, mas eu vejo documentário também, e a maioria das vezes a primeira coisa que eles falam é: vocês não vão poder me prender. Então, assim, é um argumento comum. Todos eles já têm na cabeça que se eles fizerem alguma coisa, vai chamar os pais lá, vai ter um negocinho e acabou. Então, assim, se usasse outros como exemplo, ia encorajar a esses para poder pensar que, na verdade, os atos deles seriam punidos. Não sei se deu para captar a minha ideia. Não sei se Nossa, deu para captar muito. E nota, é a Sara que está falando, né? É a Sara que está falando. É porque eu botei o slide tela cheia. Gente, olha como a Sara, na fala dela, ela já usa um movimento argumentativo de refutação. Porque, e também de concessão. Por que concessão? Ela olhou para o argumento do cartaz, concordou em partes com algumas razões, mas em algumas razões que ela viu como deficitárias, ela destacou e argumentou em relação a isso. Nota como a lógica dela faz total sentido. Ela diz que eles argumentam que é uma lógica internacional, mas o Brasil tem a estrutura desses países, desses outros países? Atende a essa estrutura internacional? Essa lógica se aplica também à questão da infraestrutura no Brasil? Então, olha como vocês conseguem, gente, vocês conseguem olhar, é isso que eu queria com essa atividade, vocês conseguem olhar o posicionamento do outro,
ver o que tem de bom e também saber onde discutir, destacar para fazer valer o seu ponto de vista. É essa lógica que vocês têm que empregar quando forem produzir textos, né? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o cartaz? A Jennifer coloca aqui, ô Joane, a obrigação deles é o objetivo de aprender para reeducar, que não é verdade, é o que não acontece. Eles prendem, mas não reeducam. Então, como vão reeducar os adolescentes presos? Acho que antes de pensar em mudar a idade que se deve ser preso, tinha que mudar muita coisa dentro do sistema. Então, ela está falando da questão do sistema aí que tem que ser mudado para depois mudar a questão da idade. Então ela concorda com o argumento 9, que é verificar a causa, promover transformações ali, e não se focar no efeito, né? Resolver o que aconteceu já em imediato. E realmente isso, a gente não tem uma boa estrutura para reeducar o menor infrator. Esse é um grande problema. Isso pode ser um caminho para propostas de intervenções possíveis nesse sentido, né, gente? Olha só, vocês conseguem ter capacidade de refutar, concordar com outro argumento e também de já pensar em soluções para o problema, dessa deficiência que vocês veem no argumento do outro. É isso que vocês têm que realizar na redação, gente. Então, vocês não podem achar que redação é uma coisa de outro mundo, não tem nada a ver com vocês. Vocês já fazem isso no dia a dia de vocês. A questão é que você tem que se concentrar ali numa estrutura mais formalizada, né? Tranquilo aí do cartaz? Mais alguém quer falar? Mais alguém? Não? Não, aqui tá tudo ok. Pelo menos no chat aqui tá ok. Então tá bom. Gente, deixa eu só colocar aqui. Então, isso tudo que eu falei com vocês se relaciona ao movimento argumentativo, que é a discussão, que o debate, que sua redação do Enem vai tomar. O movimento argumentativo é a orientação da força argumentativa, ou seja, é para que caminho a sua força argumentativa, ou seja, os seus argumentos, as suas ideias, vão conduzir o leitor. E como que isso vai ocorrer? Como que eu conduzo essa minha força argumentativa? Através da seleção de argumentos que eu faço, que o Enem chama muito de coletânea, que são as informações que eu utilizo, como a gente viu, acabou de ver no cartaz, os dados, quando eu aciono especialistas, então essa seleção de argumentos, mas também vocês vão observar na aula de hoje a articulação desses argumentos. Ou seja, como eu encaminho, não só com conectores aí vai muito além daquela conjunção conectiva, está relacionado às vezes a... Porque, pensa bem, se eu inicialmente sustento, concordo com o direcionamento que foi dado naquele texto, naquela redação, e no meio dos meus argumentos, eu discordo, eu posso entrar em contradição. Eu refuto, eu posso entrar em contradição. Então, aí, na articulação dos meus argumentos, houve um problema. Então, automaticamente, quando a gente fala de coletânea, a gente tem que falar de articulação também dessa coletânea. E é onde acontece o movimento argumentativo. Gente, é igual um caminho. Para você se perder, para você não se perder, você tem que seguir exatamente aquele mesmo caminho. Se você mudar, você vai destoar. E aí pode entrar em contradição. É o que a gente tem que tentar fugir, porque isso é punido também na tábua de correção. Então, onde ocorre? Às vezes a gente acha que o movimento argumentativo, eu só o apresento no direcionamento, que é o que a gente chama de tese na redação, ou seja, lá no início. Lá no início eu já vou direcionar sobre o assunto, sobre o tema Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Acho que era mais ou menos assim o tema. Eu vou direcionar falando sobre o poder da educação para disseminar essa intolerância. Mas não é somente ali, naquela tese, que eu vou mostrar esse direcionamento que eu dei. No meu argumento, o meu argumento tem que andar no mesmo caminho que a minha tese, e a minha proposta de intervenção tem que andar no mesmo caminho do que foi meu argumento, do que foi minha tese. Vamos ver um exemplo na prática? Já falei isso com vocês. O aluno, às vezes, o texto inteiro
não abordou nada sobre criação de leis, nada sobre a importância, como as leis são frágeis, mas lá na proposta de intervenção, ele diz que tem que ser, que leis têm que ser criadas para punir quem é intolerante religiosamente. Isso é uma discussão, e vocês vão ver na tábua de correção da redação, você não vai zerar a proposta de intervenção. Não vai, porque você está apresentando uma proposta. Mas você vai perder pontos, porque para você atingir o último nível, você tem que elaborar uma proposta articulada, não tem exatamente essa expressão? Observem bem. Articulada à discussão desenvolvida no texto. Você não desenvolveu nenhuma discussão que apontou, o seu movimento argumentativo não apontou que as leis são frágeis, para você lá no final sugerir criação de leis. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente cria uma coisa mirabolante na proposta de intervenção que não tem nada a ver com o que a gente discutiu no desenvolvimento. Então, o movimento argumentativo, você tem que mostrar qual movimento você seguiu, qual orientação você seguiu em todas as etapas do seu texto, tá bom? Então, olha, para que isso ocorre? Se você fizer isso, eu quero mostrar para vocês como que você pode adquirir mais pontos no seu texto. Primeiro que na competência 1. A competência 1, ela diz assim, que você tem que demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso se atém muito a escolha das palavras, a como você escolhe as palavras. Mas nota que nesse excelente domínio da língua portuguesa, vocês vão ver aqui construções, que eu vou dar de exemplo, como que elas vão enobrecer o texto de vocês, porque elas vão ter força argumentativa. Elas não só vão seguir a norma culta da língua portuguesa, mas na escolha da palavra, eu já consigo ver qual movimento argumentativo você segue. Vamos imaginar que nesse tema de redução da maioridade penal, eu tenho uma tese que seja assim: será mesmo que enjaular jovens seja a solução? Nota bem, a escolha do meu repertório, do meu vocabulário, em será mesmo, acho que alguém até usou a expressão mesmo aí, alguém, acho que o Carlos leu a opinião, usou a expressão mesmo. Será mesmo? O mesmo tem essa força de destacar, de questionar a validade do que você está falando. E olha o sentido da palavra enjaular. Enjaular já mostra uma visão negativa sobre quem pensa diferente do seu movimento argumentativo. Então, nota como esse domínio da modalidade te possibilita utilizar, se apropriar do vocabulário de língua portuguesa e promover essa sustentação do seu argumento e a sua força argumentativa, né? No item 2 e 3, que são os itens mais direcionados à argumentação propriamente dita, você vai ganhar ponto também, porque o item 2 fala de você desenvolver uma argumentação consistente. Então, se o seu movimento argumentativo ele é todo coerente, ele encaminha todo para o mesmo direcionamento, a argumentação tende a ser consistente. E a competência 3 que diz assim, é na defesa de um ponto de vista. Se o seu movimento argumentativo ele segue o fluxo normalmente e não é contraditório, você vai acabar cumprindo o papel de defender seu ponto de vista, tá? No item 4, é um item que muitos alunos me mandam mensagem, falando assim, Joane, eu estou mandando redação para o Descomplica, estou mandando para o Estude, e estão destacando comigo que eu estou perdendo, eu não consigo uma pontuação elevada em coesão. Gente, quando você vai refutar, utilizar uma estratégia de concessão, eu vou mostrar para vocês hoje expressões conectivas que ajudam com que você mostre para o avaliador que você tem um repertório de coesão entre os argumentos diversificado e também, ao mesmo tempo, ele vai ajudar para o seu argumento ficar forte. A gente vai ver no próximo slide. E, por fim, competência 5, que é o que eu falei com vocês. Se vocês aprendem a lógica do movimento argumentativo, você vai produzir uma proposta de intervenção que esteja articulada à discussão do texto. Então, você também ganhará pontos nesse item, né? Porque é justamente esse tópico que se difere de você ficar com nível 5 e não com nível 4. A discussão está articulada
né, a proposta está articulada à discussão do seu texto, tá bom? Então, aqui meio que eu quis argumentar para vocês como vocês precisam entender sobre a lógica do movimento argumentativo. Então, ó, anota aí. Quais são os principais movimentos argumentativos que eu observo no texto? Podem ser movimentos de aprovação ou sustentação, que é quando você apresenta os seus argumentos, tá bom? Pode ser de refutação, que é quando você... É o que a gente fez hoje durante a atividade do cartaz. Você contesta o argumento do seu interlocutor, tá bom? Concessão, que é quando você considera o argumento do outro para enfraquecê-lo e fortalecer o seu ponto de vista. Recentemente, que a gente viu que a Sara fez, por exemplo. Então, por isso que foi legal a atividade, porque vocês estão lendo agora os conceitos, a gente já praticou, você já tem uma noção melhor de como seja isso, tá? Esses são os 3 principais. Aí agora eu vou mostrar para vocês, anotem essas dicas, para quando estiverem produzindo o texto, vocês começarem a tentar empregá-las. Marcadores discursivos, ou seja, expressões que vocês podem colocar no seu discurso, colocar no seu texto escrito, e vão indicar o movimento argumentativo que você está seguindo. Então, vamos lá. É muito comum quando você vai sustentar o seu argumento que você use expressões subordinadas substantivos. Quando você, por exemplo, termo muito técnico, coisa difícil, Johnny. Não, repara só, se vocês lerem as redações nota 1000 do Enem, vocês vão ver muito isso. É muito comum a pessoa dizer assim, é notório que, é factual que... O que você quer dizer? É notório, ou seja, todo mundo tem consciência, todo mundo sabe que o que você vai dizer agora é algo válido. Então, é uma estratégia de aprovação. E é um recurso que você vai conseguir, por exemplo, introduzir um argumento, introduzir um segundo argumento e vai também te ajudar na pontuação com competência 4, que é sobre coesão, tá? Então, ao mesmo tempo que você trabalha coesão, você ainda sustenta o seu argumento. Olha que legal. Você também pode usar operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão. Então, vamos imaginar, você está apresentando, validando os seus argumentos, e você diz assim, vai apresentar as vantagens, você fala, e também, ainda, dá a ideia de que, pera lá, não tem só essa vantagem, tem mais uma vantagem. Então, você vai somar argumentos, ou seja, vai trazer mais força argumentativa para a conclusão que você quer chegar ali, além de ampliar o repertório, diversificar o repertório, tá bom? Agora, quando eu vou refutar, peraí, gente, só um minutinho. Tá aparecendo para vocês só o slide? Ou tá aparecendo minha carinha também? Tá aparecendo a carinha e o slide. Slide. Calma aí. Tiago vai buscar a cachorra. Não quer aparecer. Deixa eu só fechar o meu. Pronto. Não, manda o Tiago aparecer aí. Não, vai acabar com o meu dia. Não, deixa ficar quietinho, quietinho. O slide tá aparecendo, gente? Não. Ai, porque tirou o vídeo. Rápido, Tiago. Gente, então, o que eu estava falando com vocês? Agora, estratégias, eu vou só explicar, né, enquanto eu estou sem vídeo, para a gente adiantar. Vai sair o slide, não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo o slide? Para mim, não. Não deve estar. Nem para mim, é culpa do Thiago esse cara. Pô. Vai atrapalhar tudo. É isso, a minha vida é isso aí. Ele tá na sala lá com a reunião dele, eu não posso entrar, mas na minha ele entra, entendeu? Filho. É a aluna que chegou do banho. Pronto. Você quer aparecer? Os inimigos, não. Você viu o que ele falou, cara? Esse cara é alemão, Fica lá na Viva mesmo, alemão. Oi, tá até com calor. Calma aí, agora o slide está aparecendo, né? Tá de volta. Gente, então vamos lá. Para refutação, quais expressões, depois, gente, eu vou mostrar para vocês em redações nota 1000, o pessoal usando essas estratégias, tá? Quando você vai refutar, você pode refutar através de um mecanismo de negação, ou seja,
não é verdade que... Então, por exemplo, na lógica do cartaz, eu poderia utilizar um argumento de negação quando eu dissesse assim, não é verdade que punir com cárcere reduz a violência. Então, eu estou refutando o argumento do outro, usando uma expressão conectiva e validando a força argumentativa do meu argumento, tá? Mas isso não... quando eu digo assim, mas eu apresento o argumento do outro, que é o principal argumento que choca com o meu, que faz o meu, que às vezes quer refutar meu ponto de vista, eu apresento aquele e digo assim, mas isso não parece verdadeiro, por causa disso, disso, disso. Também é uma estratégia. As escolhas verbais, quando eu digo que pensar que a maioridade é preciso refutar a ideia de que a redução da maioridade resolve isso, isso e isso. Então, a escolha do seu verbo também demonstra qual movimento argumentativo você está seguindo. Então, é importante vocês observarem isso. Eu também posso utilizar, para dar uma crítica no argumento do outro, expressões que a gente chama de lexemas, que é como se fosse uma expressão linguística que tem um significado muito comum, muito próprio, como ler do engano. Ou seja... como se fosse um engano, é um bobo engano, mais ou menos assim, ou seja, as pessoas que pensam diferente de vocês, elas são, como eu posso dizer, ingênuas, elas estão se enganando, seguindo nesse raciocínio, mas é uma expressão mais formal, que demonstra repertório, então você pode utilizar. Em vez de você falar que são pessoas ingênuas, você não vai utilizar esse tipo de expressão muito subjetiva, né? Você usa ler do engano. Tá bom? Outros operadores argumentativos, como, por exemplo, ao contrário, mesmo assim, né? Agora, as expressões de concessão. Você pode utilizar conjunções concessivas, que são aquelas que inicialmente parecem concordar com o posicionamento do outro, mas depois o refutam, que é embora, mesmo que a redução da maioridade penal estimule a responsabilidade dos alunos, vírgula, a reincidência é evidente, entendeu? Vocês parecem concordar com o outro, mas no final vocês validam o seu argumento. Ou através de conjunções adversativas em algumas construções específicas, não só a conjunção sozinha, como concordo com a ideia de que a redução da maioridade penal confere maior responsabilidade ao adolescente. No entanto, e aí você vem com o seu. É uma estratégia concessiva também. Mas é outra estratégia, tá? Dentro dessas construções. Agora, eu quero praticar com vocês. Observem bem. Quero que vocês me digam, depois que a gente lê esse cartaz, tá? De campanha política, qual estratégia argumentativa o cartaz se utiliza? Se é de aprovação ou sustentação, refutação ou concessão. Qual que é a tese desse argumento, desse cartaz? Quer mostrar que é importante a gente escolher um deputado federal da nossa cidade. Então, vamos lá, o cartaz está escrito assim. Por que Cruz Alta precisa de um deputado federal? Essa pergunta, o título vem em formato de pergunta, e esse texto menorzinho aqui, na verdade, são os argumentos para a tese que está aqui, em forma de pergunta retórica. Notem que aqui é retórico porque ele não quer que você responda o porquê. Ele quer que você reflita, porque os motivos ele já está apresentando aqui nesse quadrinho, tá bom? Então, a tese dele é que a gente precisa eleger um deputado federal da nossa localidade, da nossa cidade. Nesse caso, o público dele é o povo de Cruz Alta, e ele quer dizer que ele, né, no caso, é o deputado para ser eleito. Então, uma lupa no texto, que eu coloquei maior o texto que está pequenininho aqui, tá bom? Um deputado federal atua diretamente na aplicação dos recursos do país. Cada deputado federal tem 14,5 milhões para destinar à sua região.
Eleger um deputado federal daqui, ou seja, de Cruz Alta, é garantir mais segurança, saúde, obras, desenvolvimento, educação, cultura e empregos. E aí, galera? Qual argumento esse cartaz se utiliza? O que vocês acham? Qual o movimento argumentativo? Desculpa. Refuta algum? Parece concordar com algum e depois valida o seu? Ou sustenta o seu próprio ponto de vista? Bora? Ai, gente, tá sem microfone? Bora, povo! Ninguém, Rafael? Rafael ficou tímido agora. Eu até ia olhar aqui e falei, gente, será que a minha aula caiu? Bora, Maísa! Tô analisando aqui. Ó, quero que vocês observem o seguinte, é um cartaz que o deputado quer que as pessoas votem nele. Para deputado federal. Da Ana parece que não tem nada, né? A Sara coloca como sustentação aqui. Fala aí, Sara. Por que você acha que é sustentação, Sara? Vai, que você tá no caminho. Como é que eu vou falar se eu não sei nem o que eu vou dizer? Pera. Você sabe sim, porque você tá no caminho. Eu acho que é sustentação porque aqui ele não falou nenhum argumento que vá contra o dele. Ele só colocou o dele no título e explicou o porquê que o dele era válido. Então, por isso que eu acho que é sustentação. Exatamente. Viu como é que você sabe? Você só tava com vergonha de falar? E tem outro detalhe também que ele vai colocando situações de segurança, saúde, obra, desenvolvimento, educação, cultura e empregos. Ele vai citando o que ele pretende fazer como se fosse a verdade dele. Então, exato. Por isso que... Pode falar aí, Joane. Não, exato, você está falando certo. Ele destaca, né? Eleger um deputado federal daqui é garantia mais e destaca, né? Isso, Rafael. Ele coloca em caps lock, ó, daqui e mais. Muito bem. Então, aqui a gente viu na prática um argumento de sustentação, de aprovação, tá bom? Agora, gente, se vocês tivessem que pensar hipoteticamente assim, se a gente fosse pensar num argumento de concessão, como que a gente poderia criar um? E aí? Porque não tem nesse cartaz, né? Se a gente fosse criar um de concessão, o que vocês acham? Dá para criar um? Se você fosse rebater o argumento dele. Você concorda em partes, mas que nem a gente fez no do cartaz. Vocês acham que tudo que ele falou aqui, na prática, vai acontecer mesmo? Nunca. Então, você já consegue discordar. Então, tenta ou elaborar um de refutação ou um de concessão. O de refutação é quando você discorda completamente do que ele está dizendo, ok? E o de concessão é quando você, entende, em partes isso pode acontecer, não é bem assim. Se você diz que nunca, qual que é o problema do que ele está falando, então? Por que nunca vai acontecer o que ele está dizendo aqui? Ele não vai conseguir ver todas as obras, né? Exato. Então, pensa bem. Quer dizer que eu eleger um deputado... Vamos pensar, Guaçuí. Quer dizer que Guaçuí eleger um deputado federal é garantia que haverá aqui em Guaçuí segurança, saúde, obras, desenvolvimento, educação, cultura e empregos? Não, vai fazer um meio termo, né? Então, não necessariamente. Uhum. Agora, olha só. Embora é verdade o que ele diz, que um deputado federal ganha essa grana para destinar à sua região. Mas a gente não tem a certeza que ele vai ser um bom político para administrar esse dinheiro e fazer o dinheiro chegar aqui. Então, nota que a gente pode concordar em partes com ele, que, ok, é verdade, um deputado federal recebe determinada quantia para destinar à sua região.
Mas isso não é garantia de que ele vai ser um político com boa gestão suficiente para aplicar esses recursos no modo mais adequado para Guaçuí, para Cruz Alta. Então, entende? Quando ele refuta, eu discordo completamente. Fala, Rafa. Tipo, tem um deputado aqui que eu vi esses dias no jornal, ele fez uma coisa para Alegre e aqui não fez, entendeu? Exatamente. Porque vamos imaginar, gente, ele está concorrendo para deputado federal. Ele é daqui de Guaçuí, mas às vezes ele vê que em Alegre ele tem mais voto, né? Mais voto, um público eleitoral maior do que aqui. Então, ele não vai fazer ações somente aqui. E nota que é destinado à sua região. E é uma região próxima, circunscrita aqui. Então, é isso mesmo, Rafael. Muito bem. Eu adorei que ele deu um exemplo na prática de refutação. Você estabeleceu uma lógica argumentativa, porque você, além de mostrar o seu movimento argumentativo refutando dele, você ainda usou um argumento com caso concreto para sustentar. Então, nota bem como que vocês conseguem, gente. E outra, Joana, aqui, compra um remédio pro Tatajiba aí na tossição, cara. Não tá! Eu falei pra ele, eu tô tratando o meu, que eu tô com um problema no nariz sério. E ele não trata não, Rafael. Pelo amor de Deus, cara. Tá pior que torre de cachorro. Diz ele que é coronavírus. Gente, então, aí eu coloquei na prática aqui, quando vocês estiverem estudando em casa, para vocês verem, criei um argumento simplesinho, escrevi pequenininho. Eleger um deputado federal da sua região não garante mais desenvolvimento para a área. E um de concessão, embora um deputado federal, olha a expressão, embora, eu vejo a refutação no outro que eu usei, não garante. Eu uso um de concessão porque, embora um deputado federal atue diretamente na aplicação, faltou um espaço aqui, dos recursos do país, isso não garante que ele será um bom político, bom? Gente, aí agora a gente está indo para a reta final. Eu vou mostrar 3 casos para vocês de uso desses movimentos argumentativos em redações do Enem, tá bom? Primeiro é a redação nota 1000 da Carolina Mendes Pereira. Quem sabe, meta para vocês, né? Tirarem nota 1000 para aparecer na cartilha do estudante do Enem. E eu encontrei isso na cartilha do estudante, eu falei para vocês, anota aí. Aluno que quer tirar nota alta, nota 1000 no Enem, tem que ler a cartilha do estudante. Ler exemplos de redação nota 1000, até para você já ampliar a sua visão sobre como chegar nesse caminho, tá? E aí, é aquele tema que a gente já produziu redação sobre, manipulação de dados na internet, tá bom? Eu quero que vocês observem como que ela vai utilizar um argumento de aprovação e sustentação quando ela vai apresentar o seu primeiro argumento. Que ela diz assim, nota que ela vai... É um pouquinho cansativo, o texto é grande, mas eu vou tentar ir explicando as estratégias para vocês, Nota que ela vai utilizar uma estratégia cultural, que a gente chama de contextualização, ou seja, de apresentação, de introdução do seu texto, porque ela vai retomar uma música de Gilberto Gil, né? Ela vai dizer, em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, ela usa uma estratégia que demonstra para o avaliador que ela tem repertório cultural, tá bom? Então, ela já ganha ponto ali. No entanto, aí ela já começa a questionar a questão da quantidade de informações disponibilizadas nas plataformas. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade de seus usuários. Desse modo, aí aqui, gente, ela já vai apresentando a tese dela, Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.
Aí agora ela vai apresentar o argumento dela sustentando a ideia de que é inconcebível essa manipulação de dados e de que a gente tem que ter um olhar mais crítico. Ó, em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Quando ela usa a expressão é válido reconhecer, olha como ela está sustentando o direcionamento que ela seguiu. Porque ela diz que é válido, ou seja, é algo que ela confere certeza ao que ela está dizendo. É um tipo de expressão que vocês podem utilizar para aprovação e sustentação da sua ideia, tá bom? Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Arbemas. Aí, gente, vocês vão observar que ela já aumenta também essa questão do repertório sociocultural, porque ela retoma a filosofia para explicar essa questão de como a manipulação de dados atrapalha a cidadania, né? No qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Para que ela vai encaminhar o texto dela aqui para a gente não se estender? Ela vai dizer que a pessoa ela perde o poder de defender seus próprios interesses, porque por conta da manipulação de dados, a pessoa já é induzida a escolher o que as empresas querem que ela escolha, a ter os hábitos de consumo que as empresas predeterminam por esses algoritmos que aparecem na nossa tela, tá bom? Então, é mais ou menos essa lógica que ela vai seguir. Eu queria só mostrar para vocês mesmo como que, para ela apresentar o primeiro argumento, ela usa essa estratégia de sustentação. O próximo é um argumento de refutação que ficou muito bem elaborado pelo Vinícius de Oliveira Lima, redação nota 1000 naquele tema sobre caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil, tá bom, gente? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele retoma a Constituição Federal, então isso também demonstra um repertório sociocultural, que ele tem conhecimento dessa problemática em nível legal, né? Norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Aí aqui ele vai apresentar a tese, ó, com efeito, então o efeito disso, de não experimentar esse direito na prática, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Gente, ele reescreveu o tema com outras palavras para apresentar a tese dele, né? É medida que se impõe, ou seja, é um caminho para se combater essa intolerância, entenderam? E aí nota que ele usa aqui embaixo uma estratégia de refutação, porque ele diz assim, deixa eu retomar. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. O que ele quer dizer? Quando ele usa a expressão não é razoável que, serve como uma expressão conectiva, um operador argumentativo que vai demonstrar que ele refuta, que ele discorda de quem pensa diferente dele. Ou seja, daqueles que não combatem a intolerância religiosa, daqueles que praticam a intolerância religiosa. Então, anotem aí que é uma expressão que vocês podem utilizar, porque ele retoma o argumento do outro para combatê-lo e mostrar que o dele é mais válido, tá bom? Na estratégia de concessão, que eu vou mostrar aqui para vocês na redação da Luísa Souza de Lima Leite, é também sobre o tema de intolerância religiosa, o assunto de intolerância religiosa. E vocês vão observar que ela vai utilizar, deixa eu achar aqui que eu não grifei, não sei porquê, ela usa o mesmo que, ó. Aqui, gente, já é a metade da redação, por isso que eu coloquei vocês podem olhar a cartilha do participante para ter acesso à redação toda. Por isso que eu coloquei essas reticências. Aqui é o último argumento do desenvolvimento dela. Ela diz assim,
Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, então eu já tenho uma expressão concessiva aqui, porque as pessoas podem alegar assim, mas o Brasil é laico, então as pessoas podem podem praticar a religião que querem. Aí ela vai entender que realmente o Brasil é um Estado laico, mas, com uma enorme diversidade religiosa, devido à grande miscigenação que constituiu, o respeito pleno às diferentes escolhas de crença não é uma realidade. Então, ela usou uma estratégia de concessão. Porque, beleza, vocês estão dizendo que o Estado é laico, mas na prática não é assim, porque quem tem escolha de crença diferente não é respeitado, tá bom? A palavra, ela vai utilizar outra estratégia de concessão no mesmo parágrafo. Por quê, gente? Ela quer mostrar as contradições da nossa legislação, da nossa vivência prática. Então, na estratégia de concessão, ela consegue isso. A palavra religião tem sua origem em... Nota aqui como ela retoma o latim para demonstrar que ela tem repertório sociocultural, tá? Que significa ligação, união em torno de um propósito. Entretanto, ela tem sido causa de separação, desunião. Então, ela quer mostrar essa contradição, como que a origem da palavra está totalmente, na prática, depreendida, né? Mesmo que, outra estratégia outro mecanismo, eu só não grifei, mesmo que legislações como a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já prevejam o direito à liberdade de expressão religiosa, enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Olha como é uma estratégia de concessão, ela entende que há leis que resguardem isso, mas se não houver uma mudança de atitude, um amadurecimento das pessoas para em convívio social compreender essa mudança, não adianta nada ter a lei. É mais ou menos isso que ela quis dizer, só que em palavras muito bem escolhidas, né? Muito maravilhosamente escolhidas aqui. Então, gente, isso foi o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Sobre as estratégias argumentativas, os movimentos argumentativos que vocês podem seguir, expressões que vocês podem se apropriar para usar, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se querem que eu volte a algum item, hein? Não? Todo mundo tá quietinho? Tá tranquilo? Tá, uau. Então, se apropriem desse slide, revejam as partes que vocês tenham mais dúvida, tá bom? Para a gente conseguir potencializando o nosso texto, tá bem? Assim como semana passada, que eu terminei com aquele poema lindo do Drummond, né? O Mãos Dadas, hoje também para a gente renovar a nossa esperança, para que vocês não desistam. Já falei com vocês, a gente tem que tentar olhar o lado... Se houver um lado bom, mas tentar achar um lado bom, talvez esse ano o nível de concorrência não esteja tão elevado. Então, vamos tentar correr atrás. Se você consegue estar aqui nesse momento, pensa que você está numa condição privilegiada, porque você está vencendo vários desafios, enquanto outras pessoas não têm nem essa oportunidade. Então, se sintam vitoriosos, e é uma vitória a cada dia. E para renovar essa esperança, eu trouxe para vocês, para a gente finalizar, um poema do Mário Quintana chamado Esperança, né? Vou ler para vocês. Não tenho tanto repertório assim para declamar de forma... Eu até peco um pouco em relação a isso, né? Eu sou muito técnica, mas eu trouxe aqui para ver se promove uma reflexãozinha com vocês, tá bom? Lá bem alto, do 12º andar do ano, né? 12º andar do ano, que é o nosso fim do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Você tirou, né, gente? Outra vez, criança.
Porque outra vez criança, gente, porque mesmo que ela tenha caído do 12º andar como uma louca, ela outra vez criança porque ela se renova, mesmo na dificuldade, né? Isso é uma metáfora para a questão da dificuldade. Ela cai, mas se levanta outra vez criança, ou seja, outra vez retomando a vida. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome? Menininhazinha de olhos verdes. E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. E é isso que a gente precisa ter, gente. Por mais que a gente chegue no 12º andar do ano, caindo e ficando incólume na calçada, que a gente possa renovar e tornar a nossa esperança essa criancinha que vai crescer de novo, vai passar por momentos difíceis de novo, mas a gente não pode abandoná-la, tá? É um momento que a gente precisa ter muito isso. Muita esperança que a gente vai conseguir, muita esperança que dias melhores virão, que nossa família vai ficar bem, com saúde, que a gente vai chegar lá. Essa era mais ou menos a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Fico muito feliz de contar com vocês aqui hoje, tá? E eu espero vê-los na próxima, não é mesmo? Falando em próxima, quarta-feira, gente, não deixe de participar da aula não, porque a gente tem a questão da literatura, tem a variação de literatura comigo, então a gente vai ver um pouco do pré-modernismo e dos movimentos de vanguarda, que toda vez, né, tá no Enem. Não adianta, principalmente os movimentos de vanguarda, porque mistura arte e literatura. Então, é importantíssimo que estejamos, né, todos juntos nesse momento para tirar essas dúvidas. Para quem não pegou as aulas que foram logo naquelas meses de abril até junho, que a gente possa estar dando uma olhadinha nisso tudo, tá bom? Eu conto com vocês lá, Jennifer, o pessoal aí faz o movimento, vão encher essa sala, porque é importantíssimo para vocês, né, por causa do Enem. Isso E aí. parabéns, Joane, muito boa aula. Obrigada, Carlos, pelo apoio, por participar. Obrigada, meninos. Venham quarta-feira com o Carlos, que, igual ele falou, artes e literatura cai nos 2 tópicos. Então, tá bom? Ó, um beijo. Conto com vocês nas próximas, hein? Quarta-feira, horário marcado. Tchau, tchau. Tchau, gente. A Márcia está falando aí também. Fala, Márcia. Eu quero falar que eu estou aqui, encantada com a aula. Oi, Márcia! Vocês estão na escola? Eu estava quietinha, né? Aí eu queria dar um beijo em todos, falar que eu estou encantada com esse trabalho, que o trabalho é muito, muito maravilhoso. Aproveitem mesmo, viu, alunos? Vamos trazer mais gente aí, ó. Muito pouca gente. Isso. Beijo, beijo. Obrigada, Márcia. Agora que eu vi a mensagem. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Quarta-feira. Ok, um abração.